Boa noite. Boa noite a todos. Caí logo de primeira, mas vamos iniciar aqui novamente a nossa live do Conhecendo Autores Nacionais. E caiu, voltei agora, voltei rapidinho. Então vamos iniciar a nossa live Conhecendo Autores Nacionais. Hoje, como eu sempre trago, nas nossas lives, um autor para que vocês possam conhecer um pouquinho da história. Falo que a gente, como leitor, a gente se identifica muito quando a gente sabe, um pouco desse autor, entende quem é a pessoa por trás de todos aqueles livros que nos fazem se apaixonar, surtar, Então, eu falo que a gente acaba tendo muita proximidade com os autores quando a gente conhece um pouquinho deles. E esse projeto, ele é exatamente para isso. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Ai, na minha outra conta diz que encerrou. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá tudo certinho? Ah, caiu aqui na minha outra conta, eu falei, pronto. Já começamos bem. Ah, então tá ótimo. É que eu pensei que tinha caído. Net, se cair, você me avisa aqui no WhatsApp. Então, hoje, mais uma live do nosso projeto Conhecendo Autores Nacionais. Exatamente para que vocês se aproximem mais desse autor, conheçam um pouquinho quem é essa pessoa que dedica o que há de mais precioso na nossa vida, que é o nosso tempo. E os autores nacionais fazem isso, não só os nacionais, gente? Todos os autores em geral. Eles dedicam o seu tempo pesquisando, escrevendo, sentando lá, muitas vezes, deixando de estar com as suas famílias, com os amigos, passeando, fazendo qualquer outra coisa para estar na frente de um computador, ou, dependendo do autor, gosta de fazer no caderno, escrito ali. Então, cada um tem o seu processo de escrita, mas a gente sabe que cada um precisa dedicar o seu tempo para isso. E isso é o que a gente tem mais de precioso nessa vida. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês. Vocês me falam se tá tudo certinho, tá? Porque para mim aqui já é a terceira vez que cai aqui na minha outra conta. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. O Instagram entrou, eu tô vendo que tá entrando várias pessoas aqui, o Instagram não tá nem contabilizando. Então não sei se ele tá com gracinha hoje. Mas hoje a nossa autora é uma autora que eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente na Bienal do Livro de São Paulo. A Bienal do Livro é o encontro de muitos e muitos autores e leitores. E esse é a parte mais maravilhosa, Essa é a parte mais maravilhosa da Bienal. Ela é cansativa? Bastante. Lotada? Demais. Mas ela dá essa oportunidade para que os leitores estejam muito próximos dos autores. E isso é maravilhoso, gente. Então, deixa eu só fazer a indicação aqui de livro. No início eu sempre faço a indicação de livros. Então, hoje eu vou indicar esse Você Aceita Ser Feliz? Olha que pergunta pesada. Esse é um livro do Paulo Vieira. Então, você aceita ser feliz? Porque esse poder só você tem. Então, leia esse livro aqui, é um livro muito bom. Ele virou best-seller, Ele fala que são 23 grandes nomes de coach, que dá indicações de coisas que você pode fazer para você alcançar a felicidade na sua vida. E o segundo é esse livro aqui, que eu sou apaixonada por esse autor, é o Napoleon Hill. Ele não é nacional, mas eu adoro esse livro, porque o Napoleon Hill, ele traz essa essência da pessoa que tem a saúde emocional muito abalada. Então, ele traz muitos insights, muitos aprendizados que após você ler os livros dele, você vai ter. Então, esse daqui, é um livro que chama assim, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Olha que forte. Seja o dono da sua própria mente. Então, esse é um livro do Napoleon Hill. Esse livro é maravilhoso. Indico muito para vocês, porque é muito importante vocês estarem trabalhando a sua mente com coisas boas, com coisas positivas, para que vocês tenham sucesso na sua vida. A gente sabe que hoje
tem muitas coisas que elas contaminam as nossas mentes, né? Então é jornal, é música com letras muito pesadas. E como a gente fala, né? Quem sabe sobre hipnose entende bem sobre isso. A hipnose nada mais é um momento de transe que você faz ali, mas que você tá super consciente do que você tá fazendo. Ninguém perde o controle na hipnose. Você está consciente do que você está fazendo. Mas a hipnose é aquele momento que você dá aquela respirada e deixa com que as coisas boas entrem na sua mente. E quando você coloca uma música para você ouvir, que a letra só fala sobre tristeza, coisa ruim, traição, destruição, falta de dinheiro, coisas que ferram a nossa vida, né? Quando você escuta uma música que tem esse tipo de coisa, você está contaminando a sua mente. Então vamos tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente assiste, porque tudo que a gente assiste e a gente ouve, ela entra na nossa mente, e a nossa mente, ela não tem a capacidade de decidir se aquilo é fictício, se é real ou não. Então cuidado com o que você põe na sua mente, para que você não destrua os sonhos que você tanto almejou na sua vida. Porque é só quem, né, tá ali, como diz a história, quem vê foto do carro novo que você comprou, não vê o boleto que você tá pagando. Uma amiga minha falou isso ontem. Então, você não vê os boletos que você tá pagando. Então, cuidado, porque a única pessoa que pode decidir se você vai ser feliz ou não é você. Então, vamos trabalhar essa mente. Vamos trabalhar o que a gente ouve, porque isso a gente pode decidir. Não tem aquilo lá, o que eu não tenho... Isso eu não posso controlar. Nesse caso, você pode controlar o que você assiste, o que você ouve, com quem você anda. Me diga quem é as 5 pessoas que você anda, que você saberá qual será o seu resultado. Então, tomem cuidado com tudo isso, é muito importante, mas são escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Nem tudo é fácil. Inclusive, escolher com quem anda e o que a gente faz. Mas você tem que ser determinado para o que você quer. Qual o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Porque muita gente fala assim, olha, fulano tem tal coisa. Nasceu virado para a lua, né? Só que não sabe o que você passa. Porque muitas vezes você tá correndo, tá ficando noite sem dormir, tá estudando até meia-noite na frente de um computador. E quem não faz nada sempre vai vir falar de você. Mas somente você sabe aonde você quer chegar. Então você sabe as lutas que você precisa lutar, né? Então bora, que essa live não era nem para ser motivacional, mas a gente acaba se empolgando porque é um assunto que eu amo. E eu queria falar para vocês que essa autora que eu vou trazer hoje aqui, eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente na Bienal do Livro de São Paulo, que eu falo que é um mundo dos sonhos para os leitores, né? E eu conheci essa maravilhosa pessoalmente, pude dar um abraço, dar um cheiro, pegar o livro dela, autografado, que é o que eu amo, e eu não podia deixar de convidá-la para participar desse projeto. Então eu queria que vocês recebessem aqui com muito carinho a autora Luciana Lago. A Lu, gente, maravilhosa, vocês vão conhecer ela. Lu, se você estiver aqui, pede solicitação, por favor. Ô José, você viu, eu tô empolgada hoje, né? Já comecei empolgada hoje. Eu falei, ai, gente, meio da semana e a pessoa já tá... Eu sou assim, né? Ligada no 220, já viu? Então, vou receber aqui a nossa autora. Pergunta para fazer para a autora, pode colocar aqui que eu fico acompanhando aqui do ladinho, tá? Se precisarem perguntar alguma coisa, durante a live mesmo, pode perguntar que a gente vai respondendo. Oh, Oi! oi. Boa noite! Oi, boa noite. Tudo bem, mulher? Tudo bem. Para a chuva que tem em Salvador, tá tudo ótimo. Nossa, menina, eu vi lá, as meninas estão colocando no grupo, né? Como que tá difícil aí a quantidade de chuva. É. Aqui em São Paulo, eu sou Jacareí, interior de São Paulo. Menina, hoje estava tão quente, que assim, sabe quando você anda que parece que até sua pressão tá caindo? Eita, Hoje tá aham. assim. Então hoje tá Mas muito assim, quente, é chuva, mas tá 25 graus, então não tá frio. não é, não é inverno, é só chuva. Tá vendo? Mas
Lu, queria desejar aqui boas-vindas, né? Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar desse projeto. Falei que eu tive a oportunidade de te ver pessoalmente, né? Porque a gente às vezes se vê pela rede social, fala por grupos que a gente participa junto, mas pessoalmente eu acho que foi a primeira vez que a gente se viu lá e eu fiquei muito feliz dessa oportunidade de te conhecer. Você foi extremamente simpática, né? Em me receber, que a gente sabe como que é a loucura da Bienal. Mas aí eu falei assim, eu consegui garantir lá o meu exemplar com você, autografado, que eu amo. E dentro da Ler, né, a gente já viu, né? Passa lá, a gente vê aquele monte de autor e vamos aqui, vamos ali, vamos, faz. E aí eu falei, pronto, gente, eu amei, porque eu tive a oportunidade de conhecer dentro do estande da Ler Uhum. muitas autoras, e eu fiquei muito feliz, né? Deu tudo certo. A Dani Tavares, maravilhosa, estava lá também. Quando eu não conhecia a autora, eu falava, Dani, quem é? Aí ela, é fulana. Falei, me apresenta. Aí a Dani também ia lá, apresentava. Uhum. Então, assim, é muito feliz por essa oportunidade. E eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, falar quem é a Luciana Lago. Primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu acompanho já há algum tempinho as lives, às vezes meio picotada, porque é um horário que eu geralmente estou botando minha filha para dormir, então boto um pouquinho, paro, vejo alguma coisa. Então, muitíssimo obrigada por me convidar para isso. Também fiquei muito feliz em te conhecer lá em São Paulo. Já tinha ouvido falar de você, mas não te conhecia pessoalmente. Então, foi muito bom, né? Bienal realmente é muito trabalho, mas é muito prazeroso, né? E a gente se prepara um ano inteiro para aquilo, porque é uma maratona, né? É uma maratona. Mas enfim, eu sou Luciana Lago, sou escritora baiana, de Salvador, né? Sou também professora de teatro na universidade e comecei a escrever tem relativamente pouco tempo. Assim, escrevi de publicar foi em 2020, na pandemia, 2020, 2021, não vou lembrar exatamente quando foi. Que foi exatamente a primeira versão de Desilusão que está sendo lançado físico, né? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, isso aí. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi em formato de e-book. Ele é o primeiro de uma trilogia. E aí lancei os três, aí lancei Entre Pai e Filho, e aí entrei na Ler, né? E aí lancei o Entre Pai e Filho primeiro, formato físico, e agora Desilusão, e em breve Descoberta, que é o volume 2. Minha Vamos ver. internet aqui tá na bênção do Senhor, tá? Mas esse aqui, ó, entre pai e filho, que ela tá falando. E aí vou mostrar outros aqui, porque a internet hoje tá lindinha, maravilhosinha pra gente, Imaginei que, se bem que agora parou de chover. Graças a Deus. né? Uhum. Lu, então conta pra gente, quando você iniciou essa sua trajetória, né, na escrita, o que você sentiu quando você decidiu que você gostaria de escrever? Eu sempre fui muito de ouvir uma frase na rua e criar uma história, uma cena na minha cabeça para aquela frase. O que é que motivou aquela pessoa a dizer aquilo? Né? Então eu via fragmentos, eu criava isso. Mas eu nunca tinha parado para escrever. Assim, um livro, né? Eu lembro quando eu era criança assistindo Anos Dourados, perdão, uma série que teve na Globo. Da cena do beijo, eu achei aquela cena fantástica e resolvi reescrever do meu jeito, criança, né? Aquela cena. E eu vi que não ficou tão emocionante quanto assistir. E aí eu percebi que não era só a cena, era o que trazia até aquele momento da cena para fazer a gente se conectar. Mas eu ainda era criança, resolvi fazer teatro, meio que abandonei um pouco isso. E aí veio a pandemia, né? E eu fiquei realmente 2 anos em casa por conta dos meus pais, que são idosos. E ou eu escrevia ou eu surtava. Não tinha muita alternativa. Professora, dando aula, aprendendo a dar aula online, com uma criança, porque eu tenho uma filha, hoje ela está com 10, mas ela tinha 6, então ela foi alfabetizada durante a pandemia, né? E dois idosos em casa, porque eu sou de Salvador, mas eu estava morando no Rio. Quando eu me mudei para Salvador de volta, eu fiquei na casa dos meus pais até ter meu apartamento. E aí veio uma pandemia nesse meio termo, então eu fiquei na casa dos meus pais esse tempo todo. Então, ou eu saía pela minha imaginação de casa, né? Ou eu ia surtar. E aí foi assim, foi um período que eu escrevi 6
livros em 5 meses. E aí depois eu voltei, foi. Aí eu fui voltando, fui reescrevendo, fui, não, muda aqui, vem pra cá, muda essa palavra, aí fui trabalhando eles. Mas foram assim, os 6 primeiros meses da pandemia, os 5 primeiros, foi 6 livros. Foram 6 livros. 4 já publicados, 2 ainda estão na gaveta. Então a gente já sabe que tem coisa no forninho aí, né? Isso é muito bom. Tem. Mas como você falou, essa época da pandemia foi muito complicado. Ao mesmo tempo que foi bom para algumas pessoas, para outras não, né? Muitas pessoas acabaram adoecendo mais, casamentos se desfazendo, foi uma loucura na pandemia, mas exatamente porque as pessoas não estavam acostumadas a viver em união, como diz a história, né? E trancada, confinadas. Então Sim. não foi fácil. E como você falou, o escape de escrever te ajudou, né? Porque eu sou assim, eu não consigo ficar em casa. Eu gosto de vir em casa assim, um final de semana assim que eu esteja muito cansada, eu gosto de ficar em casa, assistir um filme e tal, mas falar assim, você vai ficar em casa direto, esquece que eu surto. Então, eu acho que a escrita seria uma boa opção para você tirar um pouco, né? Respirar um pouco e trazer essas. Porque a mente da gente, pelo menos a minha, né, na época da pandemia, gente, ficou muito. Pra você ter noção, na época da pandemia, eu conheci a autora Janice Grisler. Você já conheceu ela? Sim, sim, Então, sim. nossa, gente, quando aquela mulher se foi, eu chorei que parecia que era alguém da minha família. Porque olha, eu peguei um carinho tão grande por aquela mulher e eu conversava com ela no particular, pelo WhatsApp. E aí eu conheci os livros dela e eu li todos os livros que a Janice publicou. Eu li todos no mês de março, que foi quando teve a primeira a pandemia, que trancou a primeira vez. Eu li todos os livros dela. Então, assim, a leitura que me ajudou, na verdade, né? Porque eu ainda não escrevia. Mas a leitura me ajudou muito. Escrevendo, né? De uma outra forma. Você estava É. primeiro se munindo para depois botar para escrita mesmo. Né, menina? Me inspirando naquela escrita maravilhosa daquela mulher, porque eu vou te falar um negócio. Ela escreve muito. Olha, gente, apaixonada. Pior que ela estava já no meio de alguns livros aí, né? Que ela já estava escrevendo e não terminou a história. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, que. Olha, eu não gosto nem de lembrar, porque realmente foi muito difícil. Mas é bom essas coisas de você ter um escape. Como eu estava falando aqui, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, né? O que traz para dentro da nossa vida, porque a nossa mente, ela realmente ela não entende. E aí tudo que você vai colocando de ruim para dentro, quem já tem ansiedade é pior ainda. Porque começa a aumentar os seus medos. Você fala assim, nossa, mas eu não tinha medo disso. Por que agora eu tô com medo disso? Começa a observar o que você está colocando para dentro da sua mente, né? Então, isso é muito importante. Eu sou muito acelerada por natureza, né? E aí, quando você falou assim, do conviver com, o conviver com é muito doido na pandemia, porque assim, não foi só conviver com minha filha 24 horas, com meu pai 24 horas, mas foi conviver com Luciana, porque eu brinco que a gente é feito de fragmentos. Então, tinha a Luciana professora, que ela descansava quando a Luciana chegava em casa e virava Luciana mãe. Então, a Luciana professora descansava. E na pandemia, eu estava dando aula, ouvindo minha filha no corredor, pensando na lista de compras, recebendo mensagens de minha mãe perguntando: vem cá, que horas é o remédio de estresse? Os fragmentos de Luciana todos estavam ao mesmo tempo, 24 horas. Então, ou eu arranjava um jeito de tirar da minha mente aquela realidade, criar um outro universo, ou eu realmente não conseguiria atravessar, não. Foi um negócio. Não, exatamente. E aqui na minha página aqui do Instagram, eu gosto muito de falar dessa parte de saúde emocional, porque assim, a ansiedade ela atrapalhou demais a minha vida, né? Então ela me bloqueou em muitas coisas na minha vida. E realmente lendo foi que muitas coisas foi se abrindo para que eu conseguisse voltar a fazer algumas coisas na minha vida. Então, assim, eu sempre falo, o incentivo da leitura para a parte da leitura terapia, né? Para que você leia e expanda sua mente, tenha conhecimento. Quem é ansioso gosta de saber de tudo, né? E assim, então, o importante é você ter as informações
É você Uhum. saber realmente o que está acontecendo, o que você pode fazer para ajudar, o que não é ideal fazer para quem é ansioso. Então, assim, cada um, lógico, cada um Mais tem o seu tipo de devagar. ansiedade, mas é importante você saber algumas coisas que é geral, né? De conhecimento geral. Isso é Uhum. muito importante. Ô Lu, fala pra gente aqui, hoje, quando você já passou, né, esses anos todos escrevendo, tem algum autor, assim, que você se identifica bastante com a escrita? Pode ser nacional ou não. Eu não diria me identifico, mas um dia eu gostaria muito de escrever com aquela qualidade que é Clarice Lispector. Eu sou eternamente apaixonada por Clarice. E assim, releio, é um dos poucos livros que eu releio, eu não sou de reler livro. Eu também É, não. mas Clarice é um dos poucos que eu releio e cada vez que eu tô lendo, parece que é um outro livro, parece que é uma outra história, porque eu descubro uma outra coisa. Ela tem muita camada na escrita dela, né? Então eu gostaria muito de um dia ter essa qualidade de escrita, porque eu indico para a vida, Clarice. Verdade. Clarice para mim. E é muito bom quando você se identifica com algum autor, assim, né? Que você fala assim, nossa, quando eu leio, parece que até clareia mesmo a mente e você consegue aprender várias coisas. Tem um livro que eu sempre leio, que o meu mentor me indicou ele, que é O Poder do Agora, que eu sempre cito ele, mas é exatamente isso que você falou. Cada vez que eu pego ele para ler novamente, porque é um raro livro que eu sempre volto e dou uma lida ali. Às vezes, eu já li ele todo, mas às vezes eu volto, abro uma página qualquer ali e começo a ler e parece que eu estou vendo tudo novo ali. Então, assim, é difícil. Eu também não sou de reler livro, não consigo reler livro. Olha, eu fui beta de muitas autoras, né, inclusive da Jana Perla. Eu li o livro dela quando a gente estava lá fazendo, mas sempre que eu fazia, ela passava um capítulo, a gente lia, fazia a correção, tal. Depois ela botava outro capítulo, aí eu voltava de novo no primeiro, eu lia de novo para ver se não tinha passado nada e Uhum. continuava um novo. Mas quando o livro finalizava, mesmo depois de publicado, eu não voltava a ler. Eu falei, eu já sei a história, eu não vou ler, né? Então, eu também tenho esse costume, mas é de cada um, né? Ó, a Gabi tá colocando, a Clarice Lispector é uma rainha da nossa leitura, realmente, realmente. Completamente rainha. Isso aí é. E eu acho que vai ser pro resto da vida, se Deus quiser. Porque a mulher é fantástica. Fantástica, É, fantástica. exato, é muito bom. Você gosta de participar, ô Lu, eu já tô te chamando de Lu, né? Já vi que nós estamos íntimas aqui, né? Best friend. Best friend. E, né? E você hoje, quando você vê essas autoras, né, e esses novos autores que estão chegando, assim, você daria algum conselho para esses novos autores? Né? Porque, assim, acontece o quê? Com esse negócio do IA, né, Uhum. tá surgindo muitos autores, né? Então, assim, quem é dos mais antigos, que eu falo, eu sou das antigas, pode ter as atualidades, mas eu sou das antigas. Às vezes não consegue acompanhar, né? E muita gente fala, nossa, tá vindo muito autor, tal, e estão usando o IA, e fala, ai, por que você não usa? Eu sou da velha que fala assim, ai, mas se eu usar o IA, daqui a pouco. Porque para mim é assim, se eu usar o IA, aí o que eu pegar para minha história, daqui a pouco alguém tá fazendo igual. Aí vão achar que eu copiei. Então eu falei, não, eu sou medrosa para usar. Eu tenho medo de Eu- usar. Mas Uhum. Diga, diga. e hoje as pessoas acabam usando muito, né? Para esses novos autores, você daria algum conselho por tudo que você já presenciou nesse tempo que você escreve? Vamos lá. Pelo IA. Assim, não sou eu, não é meu estilo. Porque se eu estou escrevendo é porque eu quero dizer alguma coisa daquele jeito. Então, se IA fez, não fui eu dizendo daquele jeito. Né? Então, para mim, o que eu pretendo com a escrita não é o meu objetivo. Né? Mas não tem problema nenhum que usem. Agora, a coisa que eu digo é leiam. Leiam. A gente só consegue escrever se a gente lê. A gente só consegue escrever se a gente viver. Então, assim, saia, observe o que está acontecendo ao seu redor também. Entenda, tente entender a mente humana, enfim, o que leva, os motivos que levam a gente a fazer alguma coisa. E leiam, 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 porque a escrita é leitura. Quanto mais você lê, melhor você escreve, né? E uma frase que uma professora minha disse, que é até minha orientadora de doutorado, que é escrever é que
em academia. Todo dia você tem que fazer um pouquinho, porque o músculo desacostuma. Então, vai, escreve, mesmo que você escreva, não sei o que escrever hoje, não tá rolando, mas escreva. Bota para fora de alguma forma, porque aquilo ali vai, e aí você tem a memória muscular da escrita, e aí passa a ser fácil depois. Fácil, né? Não é exatamente fácil, mas fácil fica menos difícil. Mas isso é verdade. Isso é tudo na nossa vida, né? Tudo é a prática mesmo, Uhum. né? O que você determina fazer tem que ser prática constante, porque é assim, para procrastinação agarrar nas suas duas pernas e te arrastar para a cama e para o sofá é dois tempos, né? Então, bora lutar aí, bora dar uma voadora aí nessa preguiça e bora sentar, porque realmente não é fácil. E pra gente que trabalha fora, Uhum. eu acho que complica mais ainda, porque, tipo assim, você já passou tanta coisa durante o dia, né? E quem fica em casa, eu vou falar uma coisa. Eu sou extremamente grata e falo assim: olha, parabéns para quem consegue trabalhar em casa. Eu não consigo. E eu vou falar, não tenho, eu não nasci para ficar em casa. Então, assim, eu falo assim, eu dou parabéns de pé para as mulheres que cuidam da casa. Porque, gente, pense num serviço ruim de fazer. Fica uma Você rafa. passa o dia inteiro enfiada em serviço, você não sai. Você levanta, faz um café, lava a louça do café, tá fazendo almoço, lava a louça do almoço, tá fazendo café da tarde já tá na janta, tá lavando roupa, tá passando roupa. Gente, eu falo, Não acaba parabéns, nunca. essas mulheres são as heroínas, entendeu? Porque não é fácil. E ainda depois ter que arrumar tempo de sentar para escrever. Cara, é uma heroína para mim, porque eu trabalho fora. Então, quando eu chego em casa, depois de todas as coisas que acontecem, né? Fora curso, fora isso, aquilo, quando termina que eu vou sentar, muitas vezes eu sento na frente do computador para tentar escrever. 11h30, meia-noite, meu marido fala assim: isso é hora de você estar na frente do computador? Falei, meu amigo, é o único horário que eu tenho. Você não tá entendendo? Eu falo pra ele, vai dormir, eu fico quietinha, eu ponho fone de ouvido, desliga a televisão, deixo só a luz do computador mesmo. Falei pra ele, pode dormir, mas é o tempinho que eu tenho. E aí é tranquilo, né? Esse horário. Então Uhum. aí eu consigo desenvolver mais. Durante o dia é muita loucura, eu não consigo, porque telefone toca, chega mensagem, um chama, outro bate na porta, outro vem aqui falar, então à noite para mim é o melhor horário. E você tem algum ritual assim, né, que o pessoal fala quando você vai escrever, o que que você gosta de fazer? Então, minha rotina é muito doida, assim, porque eu trabalho fora e dentro de casa, né? Então é mais complicadinho. Ah, Eu parabéns. agora, ainda por cima, mais louca ainda, resolvi fazer doutorado. Então, eu tô no processo de escrita da minha tese, né? Nossa. Então, eu aproveito quando minha filha está no colégio para eu escrever. Então, eu deixo ela. E aí, meu horário acaba sendo cedo, que ela fica no colégio às 6h30 da manhã. Aí, quando eu volto, aí que eu sento e escrevo, né? Aí eu tenho minha regra de 2 horas, pelo menos, eu me dedico à escrita, né? Seja da tese, seja de algum livro, seja de revisão. São 2 horas garantido que eu sento e escrevo. Me permito também, pelo menos 1 hora por dia, ler. E ler não para estudo, ler de ficção. E 2 horas de leitura para meu trabalho, né? Para estudo. Isso aí eu tento fazer isso entre uma Conciliando tudo, né? luta, entre sair para dar aula, entre pegar a filha no colégio, né? Olha, Eu tento fazer isso. tá vendo? É... E é isso que eu falando aqui para os leitores, né? Que às vezes a gente não tem noção do que o autor passa para que o livro chegue aqui na nossa mão, né? Toda Uhum. a trajetória que a gente tem que fazer, né? Para estar ali, você tem que conciliar horário de escola, horário de serviço de casa, de doutorado, de serviço de fora, para você poder se dedicar à escrita. Porque também não é só escrever, a gente pesquisa, faz um monte de coisa. Muito. E quando pega um tema que não é para escrever desilusão, foi no início, relacionamento abusivo. Então, entrei em contato com ONGs que tratam com mulheres que sofreram relacionamentos abusivos. Conversei com muitas amigas que sofreram relacionamentos abusivos. Entrei em contato com outras pessoas, outros casos. Tipo, minha vizinha comentou que a prima dela, o cara tentou matar, não sei o que. Entrei em contato, fui conversar com um psicólogo. Então, tem todo esse processo de pesquisa para depois a gente sentar e escrever e transformar numa história, né? Então,
quando está no processo de escrita de um livro novo, o processo começa a fermentar antes, né? Não só na hora que a gente senta e escreve. Exatamente. E não é fácil. Eu vejo assim muitas autoras, né, que eu acabei acompanhando, elas falam isso, né? Falam, não é fácil porque muitas não conseguem ter um tempo só para se dedicar à leitura. Então trabalham fora, fazem tudo. Hoje a escrita para mim, ela é a escrita e esse projeto aqui é meu escape, né? Então é assim, é o que eu amo fazer. Então é o meu momento, aquele é o meu momento que o pessoal fala assim, eu gosto de deitar e ficar com as pernas para cima assistindo televisão. Para mim, eu gosto de sentar ali e eu conseguir escrever. Então, é o meu momento. Mas não é fácil porque você tem que conciliar tudo, você chega cansado, e você ainda tem filho, tem marido, tem tudo, e tem que conciliar. E tem que conciliar, porque aí depois na família fala, você não liga mais pra gente, você não dá atenção. Eu, ano passado, eu tava quase enlouquecendo. E aí, do ano passado pra cá, eu tava quase endoidecendo, porque era trabalho, era parte da empresa, era parte do meu instituto fazendo os projetos. Eu tava fazendo 2 MBAs e tava no meio de um processo de escrita ainda. 2 MBAs, doida. 2. E daqueles pesado, entendeu? Não era daqueles que é aquelas aulinhas online que você entra e assiste quando quer, não. Tinha aula ao vivo, tinha grupo do WhatsApp que eu tinha que ficar às vezes até meia-noite aqui fazendo. Depois se reunia para fazer trabalho, você tinha que fazer trabalho, tinha que apresentar o trabalho. Então, assim, não é fácil. Por isso que eu falei, às vezes as pessoas vê o carro novo que você tem, mas não vê os boletos que você pagou, né? Uhum. Então, não é fácil. Mas eu fico abismada, por isso que eu gosto de ter esse projeto e trazer as autoras, para que os leitores vejam isso, né? Que as autoras são gente como a gente. Que passam uns rolês aí. Exatamente, vai no corre danada aí. E assim, por exemplo, para leitura, me ajuda muito a Alexa. Aquele Alexa de celular gratuito. Vou lavar a louça, peço lá, Alexa, ler Kindle, livro tal. A bichinha vai lá, começa a ler, eu tô lavando a louça e tô ouvindo. Tô dirigindo. Alexa, vai lendo. Eu vou da casa até o trabalho ouvindo o livro que eu tô lendo. Entendeu? Isso me ajuda muito. Inclusive, não é só livro ficção. Eu boto meus artigos de pesquisa de trabalho. Eu boto, converto, boto no Kindle e ela vai lendo para mim. Porque me ajuda, porque é perda de tempo enquanto eu tô Não, é fazendo faxina. engraçado que além dela ajudar, né? Além da Alexa ajudar, a gente se diverte, porque tem algumas coisas que ela lê que aí você fica. Ela não tem emoção, a bichinha, né? Ela não tem emoção. Então, às vezes, ela lê De cada rock é coisa, aí eu começo maravilhoso. a rir. A cena de rock com Alex é fantástica. Gente, eu dou risada. Eu ponho às vezes para ler, exatamente. Eu chego em casa, vou esquentar a janta, fazer alguma coisa. Aí eu coloco a Alexa no meu celular mesmo, que eu tenho ela também aqui, mas eu coloco no celular. Aí eu, Alexa, tá o livro. Aí coloco, ela vai lendo. Aí eu começo a rir. Às vezes alguém chega lá, eu tô rindo, mas porque é o jeito que ela lê. Mas assim, a gente Eu tem que se adendo? adaptar ao tempo que tem, Eu né? adendo. Exatamente Total. isso. Total, total, total. Hoje teria algum gênero que você fala assim, não é para mim, para escrever? Para escrever, Isso. eu acho que eu não tenho capacidade para escrever ficção científica. Acho. Nunca experimentei, né? Mas eu acho que não. Eu nunca escrevi, por exemplo, suspense, mas o bichinho tá aqui no meu ouvido. Tô com uma ideia, tô fermentando, vamos ver. Deixa eu defender esse negócio dessa tese, né? Depois que eu defender, eu volto. Mas ficção, eu acho que eu não tenho talento para isso, não. Não tenho. Porque você Eu, tem que criar eu todo o universo. É muito, é muito. tem que ser muito. Eu falo que tem que ter muitas habilidades ali, né? Porque é que nem escrever romance de época. Eu amo, mas eu acho que eu, Janaína, não consigo escrever romance de época. E nem terror, porque aí terror eu tenho medo, eu não vou escrever porque eu tenho medo, né? Então, já a pessoa que já fica escrevendo já fica assim, né? Desesperada. Então eu falei assim, não vai dar. Falar assim, já acho que tem alguma coisa aqui, né? Então, não dá. A loucura não ia me deixar escrever terror. Mas o romance de época, eu amo, eu sou apaixonada. Eu amo, eu leio muito romance de época, mas eu acho que eu não conseguiria escrever. Porque, assim, muitas palavras diferentes, né? É Muitas isso, coisas. linguagem.
né? É todo aquele envolvimento. Aí a gente já é meio acelerada, lá tem todo aquele namoro, aquela conquista com o olhar. A gente já ia mandar pegar, junto, jogar na parede, chamar de lagartixa. Então, aí eu falei, não vai dar certo. Eu ia ser cancelada no mundo do romance de época. Você vai, em vez de fazer de época para trás, fazer de época para frente. Pois é, 3050. eu acho que eu já tenho que ir um pouquinho mais olhar pra frente, porque senão eu ia pra foca, né? Porque já aterrorizar o povo. Cara, eu gosto também de romance de época, mas eu não sei. Não sei se eu teria habilidade para escrever. Principalmente por causa do linguajar. Então, é isso que me pega. É isso que me pega. Eu li o livro da Alice, né? Um chama ela Sim, de Alice, eu chamo ela de Alice. E ela já eu também. acostumou que eu chamo ela Já, de Alice. já. E aí ela tem o da Borboleta Negra. E eu li Sim. todos. Hum. Inclusive, aí ela me deixou betar o do Henry, que foi o último. Hum. Gente, surtei. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu falei, esse personagem é meu e não quero saber que não é de ninguém. Eu fiquei apaixonada pelo Henry dela. E Hum. maravilhoso. Mas a Alice é uma criatura que ela tem uma habilidade tão grande para escrever. Cara, eu não peguei um livro da Alice que eu falei assim, nossa, eu li e não gostei. Todos os livros que ela tem, eu amei. Ela conseguiu fazer eu gostar, porque eu nunca tinha lido. E aí eu falei assim, nunca li, não vou ler. Né? Eu pensando, não vou ler. Aí ela me chamou para betar. Eu falei assim, agora eu vou ler. Porque aí a curiosidade, né, da gente ser beta, a gente quer ler antes. E eu li o do Trisal dela. E eu falei Aqui, assim, vou Alice, eu ler. nunca peguei um livro assim. Ah, que é o Ih, Catilux, ó, né? entre pai Gente, e filha, trisal. é. Então É. eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha lido, tá? Não, esse Aí eu peguei o Catilux. É o seu aqui, né? Entre pai e pai filho. e filha. É. Eu nunca tinha lido. E aí eu li esse do Catilux. Menina, passei o pano pro Trisal, que foi uma coisa. Falei pra ela, olha, passei o pano, falava assim, essa Tatiana, eita bicha abençoada. Eu comprei ele Porque na Bienal, ele tá aqui, tá na minha fila ali, guardadinho para eu ler em breve. é maravilhoso. Maravilhoso. Você vai surtar em algumas partes, porque tinha umas partes que eu surtava, tá? Mas ele é maravilhoso. Nossa, eu falava pra ela, olha, que vontade que eu tô aí de pegar você e colocar no cantinho do pensamento aqui, de joelho, no milho. Ela ria. Ela, Ai, calma, vai chegar a parte que você quer. Eu falei, eu não sei não, o que você tá fazendo eu sofrer. Mas foi muito bom. Então, ela tem muita habilidade. E na parte do romance de época também, que é o Borboleta Negra, muito hum. bom. Muito bom. Né? E acho que sobrenatural, eu amo, quero muito. Tentando, eu tô tentando, tem uns aqui que eu tô tentando, né? Eu Ah, falei assim, aqui tem uns quatro aqui que eu tô no meio deles aqui, mas eu tô tentando, mas não é fácil também escrever, né? O romance uhum. sobrenatural é parte sobrenatural porque é muito detalhe, né? Muito Tem muito detalhe, detalhe. a gente tem que criar isso na cabeça do leitor para ele achar que, para ele Aquele é entender real. né, É, tio, que é real, né? Porque se vê uma coisa muito doida, você fala, oi, hã? Quê? Então a gente tem uma necessidade desse realismo mesmo na é fantasia. Então a gente tem que dar uma ancorada para o leitor, né? verdade. Ele pega E, mais. e conta, a Gabi falou, eu também morro de medo de terror. Mulher, eu acho tão desnecessário. Eu fico pensando, a gente já passou tanta coisa na minha vida, pra que danado eu vou pegar um livro de terror pra me poder ficar com medo de beber água? Eu falei, não, não Eu não preciso fico com disso medo. na minha idade, minha amiga. Dá hipertensão na pessoa. Eu gosto de Stephen King. Adoro. Você Adoro a gosta? escrita dele. Eu gosto da Minha escrita. amiga. Ele em específico, não é qualquer terror, não. Não é qualquer É, terror. Assim, eu sou mais chatinha para ler terror. Mas dele eu leio de olho fechado, quer dizer, né? Mas assim, mulher. não porque Após eu quando eu gosto, fiquei sabendo que ele escrevia terror, eu nem comprei o livro, com medo da capa já, tá? Nem comprei, que eu falei, não quero nem a capa dele aqui. Aí a Sheila falou assim, Jana, leu do André Bianco. O André Bianco é maravilhoso. Aí eu comecei a acompanhar o André Bianco, mas eu achei que era tipo sobrenatural, alguma coisa assim, né? Aí quando eu vi que era terror, aí eu entrei na live dele, eu comecei a acompanhar ele e tal. Aí um dia ele, vem participar, e começou a falar comigo. Até pelo WhatsApp a gente se falava. Aí eu falei pra ele, olha, vou falar um negócio pra você. Se você quiser fazer uma live, a gente, né, eu faço projetos, a gente pode fazer uma live.
Mas, meu amigo, eu sinto te informar, eu não vou ler o teu livro, porque eu apresento, eu até tenho o livro dele aqui na minha casa. Eu falei, eu apresento seus livros, eu mostro, você conta dele, mas olha, eu não vou ler, tá? Resenha, nem sonhando. Mas a gente faz a publicação, né? Porque eu falei assim, eu quero divulgar, independente de ser terror ou não. Mas assim, Uhum. as pessoas que vêm fazer live comigo, que tiver livro de terror, eu não leio, gente. Eu posso até comprar o livro assim, em respeito ao autor, mas eu não leio, não. Não vou mentir. Não vou ler. Deixa pra cá, deixa pra lá. Ô Lu, conta pro pessoal aqui como foi estar na Bienal de 2024. Ah, assim, Bienal, enquanto autora, foi muito surreal, porque eu participava enquanto leitora, né? Participei tanto da do Rio, porque eu morei no Rio 15 anos, participei algumas vezes da do Rio, participei daqui da Bahia, e estar na Bienal enquanto autora, a primeira vez foi na Bienal do Rio do ano passado, foi quando eu lancei Entre Pai e Filho. Já foi surreal, muito surreal, porque foi assim, aquele primeiro impacto, esse aí, exatamente. Foi um impacto e também foi uma coisa muito boa porque assim foi pós-pandemia, eu voltando para o Rio pela primeira vez pós-pandemia, então revi aluno, revi amigos que eu morei 15 anos e tal, então teve esse essa coisa a mais, né, que é muito surreal. E é de São Paulo, não tem o que dizer, assim, a autora esquece perdendo palavra porque não tenho como descrever a emoção que foi São Paulo. E também foi uma emoção também de outros sentidos. Eu revi primo meu que eu não via há 20 anos, porque ele estava morando fora. E aí ele voltou para São Paulo na mesma época que teve a Bienal, então eu revi meu primo 20 anos depois. Eu vi amigos daqui da época de Salvador que estão morando lá em São Paulo. E também naquela enormidade que é a Bienal de São Paulo. Né? E aí lançando o meu primeiro livro escrito, lançando ele em físico. Então também foi uma emoção muito grande, assim, foi muito, muito, muito bom. É, fica faltando adjetivo mesmo, assim, para descrever como é aquela Eu emoção. imagino, eu fiquei do mesmo jeito, né? Porque esse ano de 2024 teve um grande significado para mim. Além de eu ter conseguido ir na Bienal os 2 finais de semana, eu tive a oportunidade de fazer minha sessão de autógrafo, né? Minha primeira sessão de autógrafo, né? Então. E aí foi exatamente com um livro físico, foi o meu primeiro livro físico. Eu já tinha escrevido uns contos que estão em e-book, participar de antologia, mas físico foi o meu primeiro. Então, assim, teve tudo um sabor diferente para mim, né? Umas emoções assim. E aí eu Uhum. me lembro que no dia da minha sessão de autógrafo, eu fiquei tão nervosa, porque assim, eu adoro organizar festa. Nossa, me chama para organizar festa que é assim para mim. Eu faço com o pé nas costas. Eu fiquei tão assim que eu não sabia como que eu arrumava as coisas em cima da mesa para fazer a sessão de autógrafo. Olha que loucura, para você ver. E aí a Dani Tavares, Foi maravilhosa, ela assim. e acho que é a Lu, né? É a Lu que tava lá? Acho que era a Lu. Isso, falou. Elas duas Falou. me ajudaram, que elas viram que eu comecei a ficar nervosa. E aí elas começaram a me ajudar. E aí foi muito gratificante. E o que eu fiquei mais feliz, eu tava lá a primeira vez, né? Lógico que eu não tinha aquela gama de leitores, mas o que eu fiquei feliz, a quantidade de autoras que foram comprar o meu livro. Gente, eu fiquei muito feliz, porque assim, você vê que uma outra autora está comprando o seu livro, né? E você se sente tão assim, como diz sabe, abraçada, sabe, de que tá ali te apoiando. E eu senti esse apoio das autoras. Então, quando eu vi que foi lá para comprar o meu livro, você, a Leila, a Tatiana Amaral, a Jana Pella, foi a. Quem mais? A Gláucia. Então, a Gláucia, né? Brandão. Então, foi várias autoras. Como é que é o nome dela? A Bezerra. Nossa, gente, falhou aqui. Gente, Elizabeth Bezerra. mas eu não Elizabeth vejo. Bezerra? Acho que é isso. Ela foi lá também tirar foto comigo, comprou o meu livro. Então, assim, eu fiquei muito feliz das autoras estarem lá comprando o meu livro. A Alice falou assim, Janaína, eu tô com problema na coluna, eu nem posso pegar Foi. peso, então eu não vou comprar livro aqui. Já pedi para
eu tô separando e a Kátia vai levar, mas o seu eu vou levar comigo. E aí ela comprou o meu e foi ela que fez a revisão do meu livro. Ela fez o Então, meu também. ah, maravilhosa, né? Gente, eu me acabava de rir com a revisão, porque tinha parte lá que ela falava, Janaína, vamos conversar. Ó, tem uma parte aqui que tá assim, assim. Isso daqui é tal coisa? Aí ela falava, olha, ela dava sugestão. Eu aprendi demais com a revisão que a Alice fez, porque assim, é uma profissional maravilhosa, né? E ela dá dicas, ela dá ideia do que é legal você fazer, do que não é interessante você fazer. A Uhum. Patrícia Ramos, maravilhosa, tá aqui. Um cheiro, mulher. Tati, olha, a Tati tá aqui, ó. Faz tempo que eu não vejo a Tati é do grupo, da Jana. Tá em vários grupos junto com a gente aqui. Gente, obrigada a todo mundo que tá entrando, viu? Boa noite a todo mundo. A Paty a gente viu lá na Bienal, já acompanhava ela nas redes sociais. Mas, gente, a coisa mais maravilhosa que tem é você ver uma pessoa na rede social e quando você vê ela pessoalmente, você fala assim, cara, essa pessoa, ela não usa máscaras, né? É ela mesma, é o jeitinho dela. E a Patrícia é dessa, que aonde ela chega, ela já faz uma festa, ela já Top. anima todo Foi mundo minha colega ali, de né? faculdade, então, Ai, nós convivo com o Paty há alguns anos. olha. É minha beta. Olha, que maravilhoso. Ai, a Paty é muito gente fina, cara. E eu li, né, Os Babados de Tamora, então eu gostei demais. Comprei esse próximo livro dela agora. A Leila Meirelles estava lá. Gente, como eu agarrei essa mulher. Leila Meirelles, eu agarrei ela demais na Bienal. Porque eu conheci ela lá presencialmente, né? Já tinha feito live e tudo com ela, mas presencialmente. Então foi maravilhoso. E a Bienal tem disso, né? Ela traz esse universo de autoras e leitores para que a gente possa conhecer e gostar cada vez mais. Exato, exato. E, ô Lu, e você tem planos aí até o final do ano? Algum lançamento até o final do ano ou início aí do ano? Como que tá? Eu pretendia, nos meus planos, lançar um dos livros que estão no forninho, né? Mas aí, no início do ano, eu falei, não, deixa eu me dedicar ao doutorado, eu preciso concluir essa etapa, né? Preciso disso. De qualquer forma, assim, ele já está betado, eu só preciso mudar as coisinhas que foram sugeridas, né? E mandar para revisão, a única coisa que falta. Mas eu agora estou no esquema realmente de vou terminar esta tese. É E é isso. isso. A gente tem que Então, determinar as prioridades, né? estou com 3 capítulos da tese ok, assim, um pronto e 2 já levantados. E aí eu espero que até o meio do ano que vem eu conclua. Ainda tenho tempo, vou estar com 3 anos só de doutorado, mas eu quero concluir antes mesmo do prazo. Porque eu estou querendo voltar a escrever. Às vezes eu venho com um monte de ideia, tem um grupo no WhatsApp que sou eu comigo, e aí eu boto, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu mando os áudios para mim mesma para depois escrever. Aí chego em casa, boto no meu arquivo de futuras ideias, aí já vou botando as pastinhas com o nome dos livros e assim vai. Aí eu tô cheia de ideia, mas parar para escrever agora tá mais difícil. Não, se Não é você bem, vê né? ali a minha pasta que eu tenho aqui dos meus livros, eu falei, nossa, gente, tem um monte ali que eu já estou mexendo, que aí parece uma ideia, eu vou colocando, aí conforme vai aparecendo alguma coisa, eu vou lá colocando. Mas é exatamente isso, né? Tem que ter prioridades. Exatamente. Às vezes é uma cena inteira. Aí eu escrevo a cena sem nome. Personagem X, personagem Y, eu faço o diálogo todo. Falei, uma hora vai entrar em algum livro isso aqui. Aí deixo lá salvo. Uma hora vai rolar. Certo? Mas exatamente, é isso aí. Ô, Lu, então você já falou um pouquinho desse livro aqui, Desilusão, né? Que fala sobre relacionamentos abusivos. E esse daqui, Destino, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. Olha que capa linda, gente. Ou ele tá cortando aqui, menino, não sei porquê. Ah, ó, aí. Esse é o livro 3 da trilogia. Né? Ainda é a história de Maria Eduarda, que está em desilusão. Maria Eduarda é uma mulher que não enxerga o abusador com quem ela casa, né? Como quase nenhuma mulher que é vítima de relacionamento abusivo. Apesar de todo mundo enxergar, apesar de todo mundo falar, quem é vítima não enxerga, não se entende como vítima, e às vezes dura anos. E às vezes morre sem reconhecer ainda que o abusador é abusador. Né? Então,
ela faz toda uma trajetória entre achar que Neto é o homem da vida dela, até ela entender que ele é um abusador, conseguir, né, finalizar este relacionamento. E é a trajetória dela nesse processo de cura, de se entender, de cicatrizar, né, as feridas e se permitir vivenciar um novo amor. E nisso ela, ela repete alguns padrões até ela entender que ela precisa mudar o jeito dela agir para poder não atrair mais aquele tipo de homem. Né? Então ela vai. Porque ela segue, ela procura o mesmo tipo, o mesmo padrão, até ela entender que ela não tem que ressignificar dessa forma, só na terapia mesmo. E aí eu digo, gente, terapia, pelo amor de Deus. Né? Pra vida. Pra Terapia. vida. Pra vida. E aí ela acaba caindo em golpes de amor desses catfishers, ela acaba vivendo outro tipo de relacionamento também abusivo, ela sai numa busca desenfreada para encontrar o amor fora e não nela, né? Até que ela entende que ela precisa se entender, se amar, se acolher, para aí sim poder vivenciar alguma coisa interessante. Então são destino, descoberta, ou desilusão, descoberta e destino, que é a ordem dos três livros, né? É, Esse Descoberta, lá na Amazon, ele tá como segundo. Ele é o é o segundo segundo. mesmo? É o segundo. Isso. O primeiro é a desilusão, o segundo é a descoberta e o terceiro é o destino. Que é esse, gente. O terceiro é esse, então, que eu tava mostrando. Isso, exatamente. Exatamente. Então, isso que você falou é muito importante, né? Porque às vezes, realmente, quando você tá dentro desse tipo de relacionamento, dificilmente você consegue enxergar. E às vezes, quando chega alguém de fora que fala, às vezes você fica até brava, né? Porque Fica. você fala assim, ai, para, tá querendo atrapalhar meu relacionamento, né? Meu casamento. Então, Uhum. realmente, às vezes não enxerga. E tem pessoas que demoram mais, abre os olhos, mas tem pessoas que às vezes fica anos e anos, adoece, ou acontece algo pior, né? Para que Uhum. essa pessoa saia, né? Se liberte daquilo. Mas É, não é fácil, é um tema bem difícil, né? bem difícil, bem difícil. E assim, quando eu fui fazendo esse processo de pesquisa, eu vi uns relatos que eu falava, gente, como essa pessoa não enxergou? E algumas, assim, estavam vivendo ainda aquele processo. E aí eu falava, gente, tinha caso de uma que o cara tentou atropelar ela, porque ela pegou ele no flagra no carro com a outra, e ele tentou atropelar ela. E depois ele disse que ela estava maluca, que não era ele, não era o carro dele. E aí eu falei assim, como assim? Ela aceitou essa justificativa? Não, você tá maluca, não fui eu. Pronto, ok, não foi você. E aí, depois você entende que, na verdade, é todo um processo de minar a Sim, autoestima da pessoa, que esses caras são profissionais nesse ponto. Eu brinco que eles deveriam ser terapeutas pro bem, né? Porque eles entendem muito bem a mente humana para realmente. ponto de enredar Manipular, né? alguém. Exatamente, exatamente. E não é uma coisa fácil, gente. Não E eu é. ouvia muito. E você vê assim que muitas das mulheres elas já passaram muita coisa na infância, né? Já tiveram uma infância muito difícil, então já tem aquela raiz da carência emocional muito forte na vida. E quando ela entra dentro de um relacionamento desse, é um conflito na mente também, né? Porque a pessoa fala assim: ah, e se eu largar e eu sofrer? E se ninguém mais me quiser? Então, assim, são conflitos dentro da pessoa, mas até acender aquela luzinha do autoconhecimento, né? De se amar a si próprio para depois você amar o outro. Então, Exatamente. não é fácil. Não é fácil, não. E aí, conversando com os psicólogos, eles falaram que geralmente a pessoa acaba repetindo o padrão porque ela quer ressignificar aquela história. Ela quer mostrar que ela é capaz de viver aquilo de outra forma. E acaba indo para o mesmo padrão. E a ressignificação não é dessa forma. A ressignificação é É, interna. Né? Você tem que entender o processo dentro de você. E aí acaba sempre repetindo. E vai, e outro, e vai, e vai, e vai, e vai. e é por isso que eu falei assim, você ler e você estudar, né? Buscar informações de coisas, porque assim, muitas pessoas acham que se passar num terapeuta ou num psicólogo, você é doida, né? E se enganam, né? Porque isso quer dizer que você quer se conhecer e você quer se curar. Então, ele é muito bom quando você procura terapia e profissionais capacitados para te Exatamente. ajudar.
porque ele abre a sua mente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre raízes emocionais, né? Sobre a criança interior. Aí, quando eu escutava algum. Aí, depois eu comecei a seguir alguns psicólogos, terapeutas, eles falaram: você tem que acolher a sua criança interior. E eu ficava pensando: que criança, gente? Tô com 40 e poucos anos, que criança Vai é voltar? essa? Né? Então, eu falei que eu achava loucura. Mas aí você começa a estudar. E aí você começa a Uhum, ver que realmente tudo na nossa vida está atrelado à nossa infância. Então, o uhum, que às vezes a gente passa aqui, alguns traumas que a gente tem na vida adulta, são traumas da infância, porque naquela época, aquele sofrimento que a gente teve, a gente guardou numa caixinha, trancou, escondeu a chave, esqueceu, mas na uhum. vida adulta, a vida acha a chavinha e põe para fora, porque você precisa curar aquilo. Então, E às vezes não foi nem algo que fosse traumatizante, mas o seu sim, olhar de criança entendeu de outra forma. E aí você exato. precisaria de um apoio, enfim, de uma orientação para ressignificar isso, para É não que nem guardar. tem pessoas que têm medo de borboleta. Mas aí a Hum, pessoa fala, ai, que besteira, tem medo de borboleta, o que que uma borboleta vai fazer? Mas naquela época que você passou aquele medo com a borboleta, foi algo muito grande. Então, aí aqui na vida adulta, você vai ter que dar esse outro olhar que você falou, para você entender que ela não vai te fazer mal, né? hum, Mas cada um tem seus traumas. Então, assim, tomem muito cuidado para vocês não rirem de pessoas que uhum, falam eu tenho medo de barata, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo disso, daquilo, porque só aquela pessoa sabe o que foi aquele sofrimento na época que ela passou. Então, uhum, tomem cuidado, né? Tenha simpatia com o outro, porque a gente nunca sabe o que o outro passou. uhum, Você às vezes até critica, mas você não sabe. Né? O meu mentor ele me falou assim uma vez, que eu falei assim, eu não fui criada com meu pai, né? Então, ele estava vivo, tudo, mas ele era uma pessoa que não, a família não fazia não foi. diferença na vida dele. Uhum, Então aí ele falou assim: você sabe a história do seu pai? Falei, não, porque meu pai era daquele meio brutão assim, que não tinha. A crianças não entravam no meio de conversa, né? Então, meu pai nunca comentou nada da vida dele. Eu falei, eu nem sei nada da vida dele. Aí ele falou assim, então, mas você não sabe o que ele passou. Então, muitas vezes o que ele fez é algo que ele passou. Então, uhum, ele só está reproduzindo o que ele aprendeu, né? beleza. E a vida, às vezes, é isso. A gente acaba reproduzindo, porque a gente tem uma carência tão grande, a gente começa a jogar isso para frente. Tanto Uhum, coisas boas como coisa ruim. Isso é normal, né? uhum. E E de, caso específico de desilusão, a história de como veio o livro, foi muito doido, por assim dizer, porque assim, eu estava dando aula para uma aluna que ela vivia um relacionamento abusivo, claramente vivia um relacionamento abusivo. O cara ficava na porta da sala esperando ela sair, porque ela não poderia interagir com outros colegas. Então ele Vixe, ficava na. Era surreal. É, mas, graças a Deus, quando ela começou o semestre, ela já estava meio que abrindo o olho. Então, ela já estava meio que ligada e tal. Acabou o relacionamento e ela entrou, né, nos aplicativos de relacionamento e começou a conversar com um cara de fora. E quase caiu num golpe desses golpes de amor. Quase, nossa. assim, foi muito pouco mesmo, assim. É, e aí isso me. Eu falei, poxa, peraí, deixa eu entender o que é isso aqui. Né? E aí comecei a ver que tinha um perfil desses de golpe de amor muito específico. Hoje eu consigo, se eu bater um olho de perfil desses de aplicativo, eu falo, não, não vai não, que aí Né? já tem muito fácil. E aí eu comecei a criar perfis fakes meus, né? Para conversar com esses caras, para poder tentar entender como é que era o mecanismo deles de acessarem essas mulheres, né? E aí entrei em contato também com um monte de mulher que foi vítima. Teve uma senhora que caiu no golpe 3 vezes, em golpes Nossa. diferentes. Ela perdeu uma casa, né? A casa dela, ela perdeu porque caiu, vendeu a casa, empenhorou, enfim, hipotecou, não sei nem exatamente o termo que ela usou, e acabou perdendo a casa. Porque aí pega empréstimo do banco, pega não sei o que, o banco tomou a casa dela. Né? E aí ela estava morando num imóvel muito pequenininho, porque não pode tirar o único imóvel, então ela ficou num muito pequeno para o grande, maior que ela morava, pagar a dívida, né? E aí eu comecei a conversar com muitos caras desses catfishers. Que bom que você chegou. Acabei de olhar aqui. E aí
Alguns, assim, eu conversava lá para as tantas, eu falava, olha, deixa eu te explicar, eu estou escrevendo um livro, eu queria conversar com você, a maioria me bloqueava na hora, né? Enfim. Mas eu consegui conversar com alguns. E, isso eu estou falando de 2020, né? Não tinha essa inteligência artificial como a gente conhece hoje, essa facilidade de criar um rosto e conversar na internet, né? Uhum. Ao vivo. E aí o cara falava assim direto, assim, ó, me dê aí um ator, alguém famoso, que eu vou conversar, fazer uma chamada de vídeo com você como se fosse esse cara. E vou responder com a voz desse cara. E ele fazia. E eu ficava, assim, 2020, eu ficava chocada como é que era possível, né? Eu falava, cara, você tem uma inteligência tão boa, por que você não usa isso? Vá arranjar emprego, né? Na área de informática, de criação de IA e tal. Diz ele hoje, eu ainda converso com esse cara até hoje. Diz ele hoje que está na Turquia fazendo faculdade disso. Eu não acredito. Não vou acreditar. Mas também, assim, foi muito bom porque eles me deram informações de como é que era esse processo, como é que eles acessavam as mulheres. E as mulheres brasileiras, de acordo com eles, são as melhores. Porque com uma semana elas acreditam em Eu Te Amo. Oh, Ele falava, a brasileira é muito carente. Uma semana a gente diz Eu Te Amo e ela acredita. Eu falo, caramba, o mundo inteiro sabendo da carência brasileira, né? tá vendo que difícil? Muito difícil, mas enfim. E Duda é justamente por isso, né? Nessa loucura dela de sair de relacionamento abusivo, não sei o que, a carência dela fez com que ela caísse num golpe desse também, né? E eles fazem isso exclusivo só para E extorquir são mesmo. vários. São vários. São uma equipe de cinco ou seis. Um cuida só dos aplicativos, outro vai para a parte de e-mail, outro vai para a parte de WhatsApp. E são Exatamente isso. organizados, né? Muito organizados. Tem um perfil específico que é para pegar a foto sua, que você manda nudes, aí depois eles vão fazer chantagem. Tem um perfil específico que vai fingir que te ama, que vai pedir em casamento, e aí manda uma caixa com presente para você, mas aí você vai ter que pagar a alfândega. E aí entra alguém em contato, como se fosse da alfândega, para você pagar a taxa, e você paga, porque a caixa tem um monte de anel de diamante dentro, e você vai lá e paga, né? Exato. Bem por É. aí. Bem por aí. Nossa. Outro que Boa vai noite, fingir. Jana. A Jana é extremamente organizados, exatamente. Surreal. Já É, menina, é difícil. E não é fácil. Você, a gente, por mais né, com a atualidade que está hoje, né? Mas assim, eu ainda fico abismada com a capacidade, exatamente o que você falou, da pessoa usar a inteligência para algo do mal, né? A gente tem tantas Uhum. doenças, tantas coisas aí que poderiam usar esse tipo de inteligência para ajudar as pessoas, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, Exato. assim, usa a sua inteligência para algo do bem, né? Para construir algo, Mas para edificar. não, você pensa, se essa pessoa se dedicar a construir um império, né, com coisas boas, ela vai ser bem sucedida, porque ela é Para inteligente, a inteligência. né? Mas E tem ferramenta para isso. Porque às vezes a gente vê alguém muito inteligente, mas que não tem a ferramenta, não tem possibilidade de fazer algo. Mas esses caras têm, porque eles fazem. Gente, é muito doido, muito engenhoso, porque vai ligar alguém passando pela Polícia Federal, Receita Federal, e você dá alfândega, e vai te dar um boleto. E você vai pagar esse boleto. Porque tá ali, né? difícil, É muito é difícil. complicado. É muito difícil. É, e esses negócios de correio da alfândega é bem complicado. Eu recebi um e-mail dizendo que tinha uma encomenda minha que estava lá e eu precisava pagar. Eu entrei, já entra no link para você pagar tudo certinho. Aí eu falei, oxi, já entra lá. Falei, mas o que foi que eu comprei? Eu não comprei nada assim, né? Aí eu fui no correio com o meu Uhum. documento e perguntei. Falei, olha, tem algo que eu preciso pagar taxa tal? Mas chegou algum código? Eu falei, olha, chegou esse nome aqui. Aí mostrei o e-mail. Aí ela puxou lá pelo meu documento. Ela falou assim, não tem nada? Hein? Você pagou? Eu falei, não. Ela falou, então toma cuidado. Realmente não paga esse tipo de e-mail, porque é complicado. Quando o correio manda, ele manda uma Localizador, né? na sua casa, né? Para você ir no correio com um código, tudo certinho. Falei, olha, para você ver. E você recebe, eu recebo e-mails direto disso. Eu bloqueio, aparece outro. Eu bloqueio, vai aparecendo outros. Então, realmente tem que tomar cuidado, né? Não aceitar tudo que chega no seu e-mail, por mais que tenha os Cuidado. seus dados. Porque Uhum. hoje em dia, Venda de dados é a coisa mais mais existe. fácil.
de conseguir. Tanto de receber ligação, que é do banco tal, tem um Pix, você mandou agora e dá meu nome completo, da minha data de nascimento. Eu falei, gente, esses caras pegam da onde? Não, Né? ligaram uma vez dizendo que a minha mãe estava devendo num banco. Aí falou assim: olha, então você tem que pagar, porque senão ela vai pro Serasa. Falei, minha mãe não tem conta nesse banco. Não, ela tem sim. Eu preciso falar com ela. Eu falei, não, mas quem mexe nas contas da minha mãe sou eu. Falei até assim, eu que mexo. E ele começou a dar um monte de informação, números de CPF, de RG da minha mãe, o local que ela mora, tudo. Aí eu falei assim, olha, você me desculpe, mas não é, mas a gente é do escritório de advocacia. E aí estava se identificando até como escritório de advocacia, que tem não sei quantos anos no mercado. Falei, então tá bom, pode deixar. Aí eu falei para minha irmã, leva a mãe lá no banco e vê se tem alguma coisa lá. Levou no banco e falou, não, nunca nem abriu conta aqui, né? Então, para você ver, os caras são muito inteligentes. Se você se apegar ali, e outra, aí você acaba soltando mais informação, né? Então, às vezes, quando eles ligam, eu falo, eu preciso confirmar os seus dados. Você pode repetir? O seu CPF começa com tanto, tanto, tanto. Qual o restante? Eu falei, se você tá me ligando, você tá pedindo para me confirmar, você tem meu CPF, porque eu tenho que repetir de novo, né? Então, aí quando fala que é de banco, eu desligo, pego o telefone que eu tenho e ligo para os bancos. Porque hoje em dia não dá mais para você confiar, é complicado. Não dá mesmo. Difícil. Não dá mesmo. Ô Lu, então a gente já tá chegando aqui no final, a gente já tá 1 hora aqui conversando. Olha, passou muito rápido, né? Tá 1 hora aqui conversando. Então eu queria que você falasse para o pessoal onde o pessoal te encontra, onde encontra os seus livros, né? Se você tem grupo do WhatsApp, se não, como que funciona para as pessoas conseguir se conectar a você. Então, vamos começar pelos livros. Os livros estão todos na Amazon, formato de e-book, e também no Kindle Unlimited. E no físico, tanto na Amazon quanto na Lei Editorial, que está entre Pai e Filho e Desilusão, né? Por enquanto, em breve sai Descoberta. Isso aí. E tá linda essas capas. Bom, que bom. Eu gosto bastante. Para me achar no @Luciana Lago Escritora, que é o Instagram. Luciana Lago Escritora também, que tem o Facebook, mas eu vou mentir, não, eu raro entro lá no Facebook. Me acha fácil no Instagram, tô toda hora conectada, então pode mandar direct, que tá tudo tranquilo. Eu não tenho um grupo do WhatsApp, né, específico meu, mas eu participo de vários. Então, você vai acabar, porque eu faço muito grupo de leitura também, coletiva, adoro. Eu participo como leitora de grupo de leitura coletiva. Tô até agora no da Jana, que a Glaucia fez para ler Carrie. Então, pode ser que eu já esteja em algum grupo contigo lá. Acho que você é dono da Jana, Eu tô não é isso? no da Jana, tô no da Leila. Também estamos em vários. Né, eu não sei se você tá no da Tatiana Amaral, mas eu tô também. Então, não, tá aí, eu não tô no da Tati, ó. Eu tô no da Tati, da Leila, da Jana, da Dani Eu tô Nascimento, da Dani Tavares. Aí é um monte. entrando em monte. Mas me acho muito fácil no Instagram, @Luciana Lago Escritora. É muito fácil. Olha que maravilha. Então, gente, olha, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui que entraram, que passaram, que comentaram, né? Essa live fica gravada. Eu vou fazer collab com a Lu para que ela possa também disponibilizar na página dela, se assim ela quiser. Claro. E caso não conseguiram assistir do início ao final, volta aqui, assiste, comenta lá, que isso me ajuda bastante, né? E aí, como a gente vai fazer collab, entra na página da Lu, segue ela, comenta lá. Se pegar os livros dela para ler, leiam, vá lá surtar, que eu tenho certeza que ela vai amar saber o que vocês acharam do livro, né? Adoro quando eu Olha, isso é maravilhoso. E quando tiver o lançamento, me chama lá, que a gente marca uma live para você trazer esse lançamento para que as pessoas conheçam e a gente fazer bombar aí esse lançamento. Inclusive a Jana, né, Jana? A Jana também está com o lançamento. Lançamento hoje. Eu tô até com medo de falar o nome para não falar errado, porque eu sou uma beleza para ler nomes diferentes, Eu né? também. Jana, coloca aí o nome, por favor. É Marbon? Não. Eu tenho medo de falar porque eu falo errado. É Marbon, acho que é isso. Que é da coleção lá da Roda. Ai, Jana, Roda do Tempo, né? E é maravilhoso. Você falou que vai ler, que tá na leitura coletiva do Kelvin. Pode ler, você vai amar, amar. Ó, o Marbon saiu hoje, então Jana Pérez está com lançamento aí. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu li
os anteriores, e eu tenho certeza que esse, como os outros, né? Quem lê vai se apaixonar. Isso, série Roda do Ano, Jana. A pessoa já tá E a roda do escrita tempo. da Jana também é maravilhosa. Assim, as duas Janas, a escrita das duas Janas, né? Você e a Jana Perla. Muito Mas boa. é muito bom. Então sigam também a página da Jana, né? Vão lá, conheçam os livros dela. A Jana tem muitos livros. Tenho certeza que vocês vão amar. Esse Marbon tá com o lançamento hoje, então corre lá na Amazon, já baixa lá para vocês começarem a ler. E daqui uns dias, quem sabe, a gente já tá com ele na mão, hein, Jana? Eu quero ele físico. Já quero toda essa coleção. Lu, Eu então, muito agradecer obrigada por ter muito. participado, Agradeço eu. tá? Muito obrigada. Se precisar de alguma coisa, só chamar. Desejo muito sucesso, né? Todas. Que você tenha muitas e muitas histórias aí para nos abençoar com essas histórias e que a gente ame e surte cada vez mais, porque a leitura traz isso na nossa vida. É o nosso momento de conforto ali, de se divertir, se emocionar junto com os livros e saber que a autora dedicou o seu tempo para fazer isso. Eu acho que tem um sabor especial. Então, olha, pessoal, muito Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada, Jana, obrigada. pelo projeto, que é lindo, esse projeto que você faz. Muitíssimo Obrigada. obrigada. Obrigada por todo mundo que participou aqui. Então, espero participem sempre. Espero o contato de vocês ó, no direct, falando, surtando aqui. Para autor é maravilhoso a gente ter esse retorno, ter esses surtos. Jana sabe esse Theo aí maravilhoso que ela escreveu. Ai, eu vi sua resenha, mulher, fiquei emocionada. Ai, Que eu bom, falei, faz collab comigo, que eu quero postar na minha página lá. Maravilhosa, eu amei. Muito que obrigada, bom, viu? obrigada, que bom. Obrigada, gente, pela participação de vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo.